Pai, nós te agradecemos, bendizemos, Senhor, o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor, aqui reunidos, ó Pai, no teu santo nome, para podermos, Senhor, escutar a tua voz, para podermos, ó Papai, ouvir, Senhor, os teus direcionamentos, mas principalmente, Pai, te agradecemos por termos a oportunidade de te chamar de Pai, de Abba, Pai. Ó Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos entregou a nossa identidade de filho novamente, Pai. Obrigada porque temos a oportunidade de estarmos reunidos aqui como corpo, Senhor, diante, Papai, dos homens e diante dos anjos, Pai, para glorificar e exaltar o único que é digno de louvor e adoração e exaltação, o Deus vivo de Israel, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que provê, o Deus que abre porta e ninguém fecha, e o Deus que fecha a porta e ninguém abre. Oh, recanta lamanai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo poder da santificação que está sobre nós, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pelo teu amor, pela tua glória, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor derramou, Senhor, sobre nós o Espírito Santo de Deus, e com ele, Senhor, nós temos, ó Pai, a capacidade de nos achegarmos, Senhor, ao Deus vivo de Israel, de termos, ó Pai, percepção no Espírito, discernimento de todas as coisas. Oh, recanta lamanai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tome, papai, esta live nas tuas mãos. Espírito Santo, o Senhor é quem governa esta live. O Senhor é o pastor presidente, Senhor, usa a minha vida. Que não saiam palavras da minha mente somente, Senhor, mas saiam palavras vindas direto do trono do altar, direto do trono da graça, direto, papai, da habitação do Altíssimo. Pai, que seja dito as coisas que estão guardadas, Pai, em oculto e secreto no teu coração. Aponta o caminho, Jesus. Aponta, papai, em nome de Jesus, ó Pai, o direcionamento que cada um de nós devemos tomar, Senhor, neste dia, Pai. Pai, nós glorificamos e exaltamos o Senhor, Deus. Eu declaro agora, Pai, que há, Senhor, a movimentação dos teus anjos, Senhor, em nosso favor. E o Senhor sela os umbrais celestiais agora de onde ocorre esta live com o sangue do Cordeiro. E nós amarramos todos os espíritos malignos, nós amordaçamos todo o principado, potestade, com cordas de fogo. Declaramos, Senhor, que o Senhor levanta um muro de proteção, Senhor, em nome de Jesus, nos umbrais desta live. E declaro que nada poderá interferir no agir, Pai, e do falar do Senhor, Pai, em nome de Jesus nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga, Pai, o espírito da revelação da palavra. Pai, nos fala o que está por trás da letra, Senhor. Toma a nossa mente, o nosso intelecto, esvazia, Senhor, os nossos pensamentos de todo tipo de preocupação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, que a nossa mente esteja cativa somente à sua voz. Que a nossa mente esteja cativa, Senhor, somente aquilo que o Senhor tem para fazer agora, Pai. Prepara o nosso coração como um terreno fértil para as boas sementes que vão ser lançadas por Ti, Pai. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito da sabedoria é que repousa sobre nós nesta manhã, Pai. Que a unção de cura, que a unção que despedaça todo o jugo, Senhor, esteja, Senhor, repousando sobre o lençol da glória do Eterno. E quando o Senhor der ordem, Pai, este lençol se rompa, Senhor, sobre nossas cabeças. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Cléo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Ione. Bom dia, Ana Paula, Jéssica. Bom dia, Lu. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Verônica, Cristiane. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmã, permaneça aqui, amém? Permaneça aqui na live que o Senhor vai falar com você, amém? A mensagem, a palavra dita, amém? A letra aqui, o que nós vamos ler hoje já é uma palavra. Às vezes, o que você está precisando ouvir vai vir desse devocional. Deus nem sempre vai falar de uma forma específica com uma palavra específica, mas Ele fala em meio à comunidade, Ele fala, Ele libera, amém, as bênçãos e muitas vezes respostas quando nós estamos reunidos como corpo. Então eu convido você a participar, amém, desta live, que eu sei que o Senhor vai falar com você, amém? Bom dia, William, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia, Ana Rita, glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, povo de Deus. Opa.
Vamos lá. Nós estamos lendo agora Deuteronômio capítulo 27 e capítulo 28. Estamos fazendo a leitura, amém, do Antigo Testamento. Bom dia, Simone. E nós vamos ler agora hoje Deuteronômio capítulo 27 e capítulo 28. Antes de eu começar, povo de Deus, eu quero dizer algo aqui que o Senhor me trouxe na hora que eu estava fazendo a minha oração de manhã e também agora uns minutos antes de eu começar a live. Mais uma vez o Senhor tem falado, amém? E ele falou de uma forma muito, muito clara e límpida na hora que eu estava orando. Cuidado com as alianças que vocês vão fazer. Cuidado nas mesas em que você vai se assentar. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, às vezes você está precisando de uma porta de emprego, às vezes você está precisando de algo ali que você acha, essa vai ser a solução. Busca no Senhor. Busca a testificação do Espírito, amém? No Espírito Santo de Deus dentro de você, para que você não venha fazer alianças do qual o Senhor não vai se agradar. Momento de dificuldade todos nós passamos. Momento em que nós precisamos da mão forte do Senhor, todos nós precisamos. E nem sempre um caminho que parece ser o caminho mais curto é o caminho que Deus tem para você. Amém? Então o Senhor falou isso de uma forma muito clara na hora que eu estava orando de manhã. E o Senhor grita no meu espírito, eu sinto queimar isso dentro do meu coração, dentro do meu espírito, e eu precisava falar. Então, cuidado, em nome de Jesus. Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Não saia abraçando tudo que aparecer na sua frente. O Senhor vai mostrar. Ele vai fazer. Amém? Em nome de Jesus, povo de Deus. Em nome de Jesus. E eu ia contar esse testemunho depois, mas o Senhor está pedindo para me falar agora. Na segunda-feira, o Senhor tinha falado sobre a gente abençoar os irmãos, sobre aquilo de você ser obediente à voz de Deus. Foi sobre ser obediente à voz de Deus. E acabando a live, povo de Deus, aconteceu algo sobrenatural na minha vida. Porque para mim foi sobrenatural. Eu vi assim a testificação da palavra, o Senhor falando, eu estou contigo, eu estou com vocês, e quando eu falo, eu faço. O Senhor me pediu para abençoar uma irmã. E povo de Deus, deixa eu falar algo para vocês. Eu precisava pagar algumas contas, pagar umas coisas, né? E aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu vou fazer, porque eu senti de fazer. O Senhor falou, faça, abençoe. E eu fui e eu abençoei. Na hora que eu estava pedindo a chave Pix para a irmã, lembra que o Senhor falou que às vezes ele lança sementes na sua mão que não é para ficar para você? O Senhor tinha, né, me abençoado ali com o valor, e aí aquele dinheiro eu sentia que era para me deixar aquele dinheiro ali. E ali eu peguei e eu falei, amém, Senhor, eu vou falar com ela. E aí eu conversando com a irmã, conversando com ela, eu falei para ela assim, eu falei, me dá a chave Pix, irmã, porque eu preciso fazer um Pix para você, porque o Senhor pediu para mim te abençoar. Irmãos, na hora que eu pedi a chave Pix da mulher, caiu um valor na minha conta. Vocês não estão entendendo. Eu falei, meu Deus do céu. Meu marido falou, você comentou algo na live? Você falou alguma coisa? Eu falei, não, eu não falei nada para ninguém. Ninguém sabe de nada do que está acontecendo. E o que eu quero dizer isso para você? Isso vai de acordo com o que o Senhor está falando aqui. Às vezes, Deus vai pedir para você fazer algo, e isso independente de dinheiro, em qualquer situação. Às vezes, Deus vai pedir para você fazer algo, e você vai falar, não faz sentido, como que eu vou desinteirar isso daqui? Como que eu vou fazer aquilo outro? Não faz sentido. Mas para Deus tudo faz sentido. Porque Ele quer ver se você confia nele. Ele quer ver se você é temente a Ele, se você está atento com a voz dele. Povo de Deus, talvez se eu não tivesse feito aquilo que Deus mandou fazer, porque eu estava preso, eu falo, cara, mas como que eu vou fazer se eu estou precisando? Jesus, não faz sentido. Só que o que eu quero dizer para você é que a matemática de Deus, ela é diferente. A matemática de Deus nunca vai ser 1 com 1 vai ser 2. Pode ser o que ele quiser. E às vezes a gente vai fazer aliança com pessoas achando que vai ser bênção e não vai ser maldição. Porque às vezes Deus vai falar para você dar um ato, um passo de fé. Às vezes Deus vai falar que é para você esperar e você vai falar, mas cara, como que eu vou esperar?
Como que eu vou esperar? Se eu estou precisando para ontem dessa resposta, se eu estou precisando para ontem de uma porta de emprego, se eu estou precisando para ontem de um valor para me pagar, para me quitar minha dívida, eu não sei o que é, mas o que o Senhor fala é: espera e esteja atento à voz de Deus. Não saia fazendo alianças porque você precisa de um emprego, porque você precisa pagar uma conta, porque você precisa fazer aquilo outro. Se você tiver com o seu ouvido atento ao que o Espírito Santo de Deus mandar você fazer, e principalmente se você obedecer, Deus vai fazer. Ele quer ver se você é obediente, se você confia nele. Povo de Deus, eu tinha todos os motivos do mundo para me pegar e falar assim: não, eu não vou mandar. Eu não tenho nem, não estou tendo agora tanto nem para mim, como que eu vou abençoar? Mas foi algo sobrenatural. Na hora que eu pedi a chave da mulher, que eu falei o valor que eu ia mandar, caiu na minha conta. E o meu marido mandou até uma mensagem assustada. Ele falou: meu, você viu aí? Eu falei: eu não vi nada, porque eu estou fazendo outra coisa. Nem tinha comentado com o meu marido o que eu ia fazer. E ele falou: cara, eu não sei o que aconteceu. Eu falei: também não sei. Então, assim, povo de Deus, o que o Senhor fala diante de tudo isso é: você está disposto a confiar naquilo que Deus tem para você? Você está disposto a viver aquilo que Deus, a fazer aquilo que Deus está mandando você fazer? Às vezes ele vai falar para você fazer coisas absurdas que para você não faz sentido. Mas para ele faz. Para ele faz todo o sentido. Hoje minha oração foi essa: preciso de um trabalho, Deus. E o que o Senhor me falou, Sheila, foi exatamente acerca de pessoas que estão passando por esse problema. Tipo, eu preciso de uma porta de emprego, o que eu vou fazer? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia. Espera. É experiência de vida. Às vezes a gente não entende, amém? Às vezes a gente não entende o porquê que o Senhor permite a gente passar por tantas coisas. E eu passei por isso, e ali, o meu marido também. Às vezes o Senhor vai permitir, escuta isso, às vezes o Senhor vai permitir você ficar sem emprego por um momento, porque Ele quer que você dê atenção a Ele. Porque às vezes os nossos empregos tomam a atenção do Senhor. E aí Ele permite que a gente fique dependendo dEle, porque às vezes é a única forma que tem dele ter a nossa total atenção, porque não vai ter nada para te roubar. Porque não vai ter nada para dividir o seu tempo com ele. O nosso emprego hoje nos consome muito. A gente sai cansado, chega cansado e muitas vezes a gente não tem tempo para Deus. Então, às vezes, o momento em que você está sem emprego é porque Deus quer que você tenha um momento com Ele. Ele não vai deixar faltar nada. Às vezes é porque Ele fala: é a única forma, filho, é a única forma, filha, de você voltar e olhar para mim da forma como eu quero, que você sabe que você pode se entregar. Então, tudo existe um porquê e tudo existe um para quê. Amém? Glória a Deus. Bom, povo de Deus, foi isso que o Senhor pediu para mim falar. Agora a gente vai começar a live, amém? Estou neste momento sem emprego, apareceu várias, mas não. Gente, quando for de Deus vai dar certo. Quando for de Deus, vai dar certo. Apenas confia. Apenas confia. E quando o Senhor vem e Ele abre a porta, você pode ter certeza que vão se abrir muitas outras portas. Até a que se fechou antes vai querer abrir para você. Aí vai ser um teste. Escuta o que o Senhor... Eu vou contar isso aqui, amém? Eu não ia falar, mas o Senhor está pedindo para me contar. O meu marido, ele foi dispensado do emprego dele. Para quem sabe aqui, ele foi dispensado do emprego dele do nada. Ele simplesmente ficou doente do nada e ele foi dispensado do emprego, mas a gente sabe que ali era um lugar em que ele ganhava bem, ele ganhava muito bem. Só que não era um lugar que tinha paz. A gerente da loja não deixava nem colocar louvor dentro da loja. Era uma coisa assim, era uma batalha no mundo espiritual. E ele foi dispensado e nós ficamos ali debaixo da misericórdia de Deus. Passou acho que um mês, acho que ele passou parado um mês, se eu não me engano. Deus abriu outra porta de emprego para ele.
Ele está ganhando um pouco menos? Tá, mas ele tem paz. Ele tem paz. E ele está tendo muitos benefícios do qual ele não tinha antes. O que aconteceu, povo de Deus? Lembra o povo que mandou ele embora? Chamou ele de volta. Aquele mesmo lugar que tinha falado, né, que não precisava mais, que não precisava mais de locutor, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Na segunda-feira mandou uma mensagem para ele perguntando se ele queria voltar. Aí eu falo para você, qualquer ser humano na face da Terra iria largar o que ele tem agora para ganhar o que ele estava ganhando. E ele poderia colocar o valor que ele quisesse lá que o povo ia pagar. Só que Deus falou não. E na hora que ele falou para mim, eu falei, não, né? É óbvio que não. Porque Satanás, às vezes, vai colocar pratos para você, para saber onde está o teu coração. O teu coração está nas coisas deste mundo, está nas coisas de Mamon, você não consegue descansar na presença de Deus, você acha que Deus não vai fazer multiplicar aquilo que aos teus olhos é pouco, mas não é. A gente poderia ter pegado e falado assim, não, vai lá, vai lá, vai lá. É aniversário do meu filho no mês 7, a gente quer fazer um bolinho porque ele tem pedido. Eu falei, nossa, vai ser a deixa para a gente fazer o aniversário dele. Só que o Senhor, na hora, eu muito calma, muito falei, não. Não. Não importa o valor, porque não está atrelado, povo de Deus, a valor de dinheiro monetário, mas é o valor do caráter, mas é o valor de você ser obediente a Deus. Com Deus, o pouco se torna muito, e às vezes o muito é pouco, porque a matemática dele não é exata. Então, o que o Senhor está querendo dizer nessa manhã é, espera, confia, seja obediente ao que ele fala. Seja obediente ao que ele fala. Nem sempre, povo de Deus, as coisas que parecem ser é de verdade. Nem tudo que reluz é ouro. Se você confiar e você descansar na presença de Deus, ele vai fazer, ele vai abrir. Só seja obediente ao que ele fala. Se ele mandar você andar, você anda. Se ele mandar você parar, você para. Se ele mandar você dar, você dá. Se ele mandar você receber, você recebe. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. Amém? Gente, em nome de Jesus, a gente nunca vai entender a forma como Deus trabalha. Amém? Vocês estão vendo aqui os testemunhos, ó, aconteceu a mesma coisa com meu marido, aconteceu. Gente, estejam atentos. Deus está fazendo mover. Amém? O que o Senhor pede para mim falar é, eu estou movendo. Ele diz, eu estou movendo. Acalma o teu coração. Lança por terra a tua ansiedade. Não sai fazendo aliança desesperado porque você, mas o que eu vou fazer? O que eu vou comer? Deus não vai deixar faltar o pão. Mas eu tenho conta para pagar. Calma, confia no Senhor. Vai acontecer no momento certo, mas está demorando, é porque ainda não é o tempo. Ele está movendo. É o tempo dele, não é o nosso tempo. Nós vivemos aqui no Cronos. Para quem fez a imersão sabe do que eu estou falando. Nós vivemos no Cronos. E Cronos é um Deus ali que ele prende o tempo. É por isso que a gente tem que sair do Cronos e entrar no Kairos. Saia do Cronos, porque Cronos é um demônio e ele prende o tempo. É por isso que a sua vida não está andando. Então, saia do Cronos e vá para o Kairos. O que é o Kairos de Deus? É o tempo do céu. É onde as coisas já aconteceu, tudo lá no céu já aconteceu. Tudo na dimensão espiritual já aconteceu. Então, saia do Cronos e entre no Kairos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Deuteronômio capítulo 27. Amém? Abra aí comigo, quem puder. Deuteronômio capítulo 27. Moisés e os anciãos, autoridades de Israel, ordenaram então ao povo: observai todos os mandamentos que hoje vos ordeno. No dia em que atravessardes o Jordão, para entrardes na terra que Yahvé teu Deus te dará, levantarás algumas grandes pedras e as pintarás com cal. Escreverás sobre elas todas as palavras desta lei. Assim que tiveres atravessado para adentrar a terra que Yahvé, o teu Deus, te concede, uma terra onde manam leite e mel,
como o Senhor, o Deus dos teus antepassados, te prometeu. Logo após ter atravessado o Jordão, erigireis estas rochas, conforme hoje vos ordeno, sobre o monte Ebal e as cairás. E lá edificarás um altar em louvor a Yahvé teu Deus, um altar de pedras não trabalhadas por ferro. É com pedras brutas que irás edificar o altar do Senhor, o teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos, sacrifícios totalmente queimados a Yahvé teu Deus. Oferecerás ali sacrifícios de paz e comunhão. Comerás as ofertas com gratidão e alegria na presença do Eterno teu Deus. Sobre essas pedras que ergueres, escreverás com bastante clareza todas as palavras desta lei. Versículo 9. As maldições proferidas de Ebal. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, proclamou a todo Israel: Fazei silêncio e ouve com atenção, a Israel. Hoje vieste a ser povo de Yahvé, o teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os decretos que hoje te ordeno. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: Quando houveres passado o Jordão, as tribos que estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar todo o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem as maldições serão Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas recitarão diante de todo o povo de Israel em alta voz: Maldita a pessoa que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesãos, mas abominável ao Senhor, e ainda tentar adorá-lo em segredo. E todo o povo em assembleia responderá: Amém, é verdade, assim seja. Maldito quem desonrar seu pai ou mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem desloca o marco da fronteira do seu vizinho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem deitar com a mulher do seu pai, profanando a cama do seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem tiver relações sexuais com o animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem ferir de morte o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito quem aceitar qualquer pagamento para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá: Amém. Maldita seja toda pessoa que não puser em prática as palavras desta lei. E todo o povo pactuará, respondendo: Amém. É verdade, assim seja. Amém? Povo de Deus, então aqui vai de acordo com aquilo que o Senhor estava falando. Seja obediente à voz do Senhor. Seja obediente ao que o Senhor fala. Aqui, quando o Senhor fala que os sacrifícios ele vai ser feito de pedras brutas, que o altar do Senhor ele vai ser feito sobre pedras brutas. O que isso representa nos dias de hoje? Nós somos o altar do Senhor. Hoje não existe um altar. Aqui, esse altar aqui não existe mais. O altar onde os anciãos, onde os levitas, onde os sacerdotes levavam os sacrifícios, ele não existe mais. Porque através do sacrifício de Jesus, naquela cruz, eu e você nos tornamos o altar do Espírito Santo de Deus, templo e habitação do Altíssimo. E o Senhor fala que o altar aqui ele era feito de pedra bruta. Povo de Deus, o que eu estou querendo dizer para você é: deixa o Senhor te edificar como uma pedra bruta. O que é uma pedra bruta? Uma pedra bruta é uma coisa que não consegue ser acessada facilmente. Uma pedra bruta, você tem trabalho para você ir lá e ferir a pedra. Você demora tempo para você ir lá com uma picareta, para você ir lá com uma arma, com uma ferramenta e você rachar a pedra bruta. É difícil, porque ela é edificada, ela é sólida. E aonde está o teu fundamento?
Para você ser uma pedra bruta, que Satanás não vai conseguir destruir, que Satanás vai ter que ter armas assim mirabolantes para poder destruir, você tem que ter o quê? Um composto de uma pedra principal. E qual que é? A rocha que é Cristo Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram é a principal pedra angular. Se ela tiver na composição da rocha, que é você, Satanás não consegue te penetrar. Satanás não consegue entrar dentro da tua casa. Satanás não consegue entrar dentro de você. Mas para isso você tem que estar forjado naquilo que edifica a rocha. E o que edifica a rocha? A palavra. A rocha principal é Cristo. Então, se você está alicerçado em Cristo e você se edifica com a palavra, você se torna uma pedra bruta, um altar de sacrifício e adoração verdadeiro e genuíno, do qual Satanás não vai conseguir permear, do qual Satanás não vai conseguir acessar. Às vezes, a gente é acessado pelo maligno porque a gente não está colocando dentro de nós a pedra essencial que é Cristo. A pedra angular que os rejeitores, que os principais rejeitaram, que os construtores rejeitaram, é Cristo. É Cristo. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, que a gente venha se comportar dessa forma, pedindo para o Senhor, Senhor, me torna inacessível, inabalável. Inabalável diante da tua presença. Só que para a gente se tornar inabalável e não deixar que as coisas deste mundo venham nos destruir, nos abalar, a gente tem que ter confiança cega no Senhor. É confiar cegamente. É você fazer coisas que para você parece que é loucura, que não vai fazer sentido nenhum. É viver literalmente pela fé. É viver com os olhos da fé. Senhor, o Senhor está pedindo, eu vou fazer, porque eu confio em Ti. Mesmo que eu esteja temendo, mesmo que eu ache que para mim, Senhor, não vai fazer sentido nenhum. Para mim não faz sentido, Pai. Eu estou precisando de algo e o Senhor está falando para me dar esse algo que eu estou precisando. Para mim não faz sentido, Senhor. Eu saí de um lugar onde eu estou estabilizado e o Senhor pedir para me sair. Por que o Senhor está fechando? Você jamais vai entender as coisas que Deus vai pedir para você. A gente não vai entender. Só que depois vai fazer sentido. Depois vai fazer sentido. Então, se você se permitir deixar que a rocha, que é Cristo, venha edificar você, você vai ver que você não vai cair. Você não vai conseguir ser permeado. Porque, me fala algo, o que é capaz de destruir Jesus? Fala para mim alguma coisa que seja capaz de romper Cristo. O que pode romper Cristo? Qual é a arma que pode ferir Jesus? Nenhuma, né, filho? Nenhuma. Nada penetra o Senhor. Porque Ele arrocha nada. Então, se você coloca Ele dentro de você, que é a rocha angular, que aqueles rejeitaram, nada poderá abalar você. Não, a tua falta de emprego não vai te abalar. A dificuldade financeira não vai abalar. A tua falta de relacionamento não vai abalar. Nada vai te abalar. Nada me abala mais. É isso que a palavra fala. Não, eu não vou mais ser abalado. Tem um louvor que fala, não seremos abalados. Por que não seremos abalados? Porque existe uma rocha. Porque você está edificando com a palavra. Porque você está sendo obediente. Muitas vezes a gente é abalado porque a gente não está colocando a rocha que é inabalável, que é Cristo. Sabe por quê? A gente acredita desacreditando. A gente confia desconfiando. A gente dá um passo, mas dá 2 para trás. E com Cristo não é assim. Ou você se lança nas coisas de Deus e vai viver a profundidade, ou você vai viver no raso, na superficialidade. Deus quer que todo mundo viva o sobrenatural de forma profunda. Mas isso vai de acordo com a sua entrega e a sua renúncia. Ou você caminha cegamente com o Senhor, tendo a certeza de que Ele conduz a sua mão e Ele não vai fazer com que os seus pés se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, ou você vai andar assim, olhando para um lado, olhando para o outro. E aí o Senhor te faz uma pergunta nessa manhã. Por que você tem medo de deixar Ele conduzir você totalmente? Por acaso você acha que Ele vai fazer você sofrer?
Por acaso você acha que ele vai permitir que as pessoas toquem em você? Oh, recanta lá, manai. Ele não vai permitir. Porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Ele é o Deus vivo de Israel, o Deus forte, o Deus da guerra, o Deus de batalha. Então edifica-se nele, coloca-se nele, deixa ele ser a rocha que sustenta a sua vida. Deixa ele ser a rocha que sustenta a tua casa. A tua casa não vai ser penetrada. A tua família não vai ser desmantelada. O problema é que a gente confia muito mais em homens e em cavalos do que em Deus. A gente confia muito mais na provisão de um trabalho. Gente, eu tenho autoridade para dizer o que eu estou dizendo. A gente às vezes continua, a gente prefere confiar de que um trabalho dado por homens ali é o que vai sustentar a nossa casa, mas Deus quer sustentar você na fé primeiro. Manai. O Senhor quer que você seja sustentado na fé primeiro, sustentada na fé primeiro. Para mim também não fazia sentido o Senhor mandar eu fechar algo que era meu, que eu lutei junto com o meu marido, que ele me capacitou, Deus me capacitou para ter, e o Senhor falou, chega. Simplesmente as pacientes da clínica, sumiu. Sumiu. A minha vida começou a fazer assim, ó. Veio um sopro de Deus na minha vida. Deus bagunçou tudo para depois começar a organizar. E é isso que ele tem falado aqui constantemente. Primeiro, às vezes, ele vai permitir uma grande bagunça. Sabe por quê? Porque às vezes, quando a gente não bagunça, não tem como colocar as coisas em ordem. É a mesma coisa quando você vai fazer uma faxina na tua casa. Eu gosto de dar esse exemplo. Para a gente que faz faxina, primeiro a gente faz uma bagunça total dentro de casa. Levanta as coisas, levanta sofá, levanta a cadeira, tira, puxa armário, puxa isso, puxa aquilo. Porque às vezes tem coisas escondidas, sujeiras escondidas que precisam ser tiradas. Aí depois a gente vai colocando as coisas no lugar. E depois que a gente coloca as coisas no lugar, você vê que o ambiente ficou leve. Não é assim quando a gente termina de fazer uma faxinona na nossa casa? Você fala, nossa, que cheiro de limpeza. Você senta no sofá, você fala, cara, parece que tem algo novo, parece que o chão até brilha. É a mesma coisa na minha vida e na tua vida. Às vezes Deus vai fazer assim, ó, vai passar um tornado na tua vida, vai passar um furacão. Cara, da onde veio esse vento? Aí a gente, por imaturidade, fala, estão fazendo obra maligna. Meu Deus, isso é inveja. Não, às vezes é a mão de Deus mesmo que está movendo. Nem tudo é capeta. Para de colocar o capiroto onde ele não está. Às vezes é Deus mesmo que está movendo todas as coisas. E ele pega e fala assim, é tempo de mudança. Ele faz assim, ó, ele vira a mesa. Só que se você não estiver no Kairos dele, se você estiver preso aqui no Cronos, aonde o tempo é preso por esse espírito maligno, você não vai romper. Então descansa no Senhor, confia nele, seja obediente, faça o que ele tiver que fazer, anda nos princípios e principalmente se firma em Cristo. Peça o dom sobrenatural da fé. Senhor, me ajuda a descansar. Se você não consegue descansar na presença de Deus, pede para ele, Senhor, coloca a paz que excede todo entendimento todos os dias. Senhor, que a paz que excede todo entendimento esteja dentro de mim. Me ajuda a descansar, me ajuda a descansar, me ajuda a descansar. E você vai ver que a paz vai entrar, e a paz vai entrar, e a paz vai entrar, e você vai descansar. E você vai ver que aí você vai começar a ver Deus trabalhando. Porque ele já está trabalhando. Ele já está fazendo. Só que aí a sua cabeça está presa na preocupação. Só que aí a sua cabeça está presa nas contas que precisa pagar. Só que aí a sua cabeça está presa nos problemas que você precisa resolver. E ele está fazendo. Só que você não consegue ver. A hora que você descansar, parece que o véu vai se abrir. A sua visão vai abrir e você vai falar, cara, aconteceu tudo isso. Então esteja atento ao que o Senhor está falando. Amém? Capítulo 28. As bênçãos sobre os obedientes. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, meu Deus, gente, como Deus é, gente do céu. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos,
que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Então vamos lá. Isso aqui nós estamos lendo Deuteronômio 28. Já teve um tempo atrás em que eu falei que se você declarasse todos os dias Deuteronômio 28 sobre a sua vida, você ia ver que Deus ia começar a fazer algo na sua vida. Eu passei um grande período, agora eu parei um pouco, mas eu passei um período muito grande da minha vida declarando Deuteronômio 28 sobre os meus filhos e sobre a minha casa. E eu comecei a ver coisas sobrenaturais acontecerem. Então, olha o que diz Deuteronômio 28. Bendito serás tua cidade, bendito serás no campo. Isso daqui é se você obedecer à voz do Eterno e se você andar de acordo com a palavra. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e o cordeiro dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e as tuas amassadeiras. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra em que te concede. Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sobre juramento, se obedeceres os teus mandamentos do Senhor e o teu Deus e andares nos teus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Orecantaramanai. O Senhor fará de ti cabeça das nações e não a cauda. Se obedeceres os mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir, sendo assim, estareis sempre por cima e não por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestares culto. Eu não sei se você entendeu o que o Senhor está falando aqui, mas o Senhor testificou, através da palavra dele, aquilo que ele colocou na minha boca para dizer para vocês. Povo de Deus, eu sou muito sincera. Para quem está aqui há muito tempo sabe como eu sou, o que eu tenho para falar, eu falo. Eu não sabia que hoje ia ser Deuteronômio 27 e 28. Porque quando eu não estou na live, o Deuteronômio 27 e 28 é aqui da live. O meu devocional particular entre eu e Deus, eu estou fazendo Isaías e Oséias, porque eu estou em outro processo. E quando eu comecei a orar de manhã, o Senhor já começou a trazer desde a oração da manhã. O Senhor, Ele só quer que você seja obediente. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um espírito de desobediência. E o Senhor quer que você seja obediente e, principalmente, descanse na presença dEle, porque Ele é Deus. Porque a palavra dEle não volta vazia. Porque o que Ele fala, Ele cumpre. É bíblico. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo, é o Espírito Santo de Deus que está falando. E entenda que quando o Senhor está dizendo isso daqui, não está atrelado somente a dinheiro, mas principalmente ao Espírito. Principalmente espiritual. Porque uma pessoa ser próspera não está ligado a dinheiro. Porque Deus não está se preocupando com o dinheiro. As pessoas não entendem isso ainda. Deus não está preocupado com o dinheiro, até porque Ele é dono de todo ouro e toda prata. Ele está preocupado com o teu coração. Ele está preocupado aonde está o teu coração, aonde está a tua atenção. Então, às vezes, Ele vai permitir, sim, que coisas aconteçam na tua vida para Ele mostrar, eu sou Deus na tua vida, descansa. Não se preocupa.
Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se preocupe em andar com a minha palavra. Se preocupe em fazer aquilo que eu estou mandando você fazer, porque, filho, eu estou cuidando das outras coisas. E aí as pessoas não entendem. Aí o ser humano fica andando, dando cabeçada, cabeçada. Aí às vezes não consegue dormir porque tem uma conta para pagar. Às vezes não consegue dormir porque não tem uma porta de emprego. Gente, em nome de Jesus, descansem no Senhor. Descansem no Senhor. Descansem no Senhor. Descansem em Jesus. Ele é o descanso e o socorro bem presente. Na hora das tribulações. É Ele que faz, é Ele que traz a existência. Vamos parar de confiar em homens, vamos parar de confiar em algo que é palpável aos nossos olhos, vamos parar de confiar em algo que a gente pode tocar. Deus quer que a gente confie cegamente nele, é viver por fé. Peça o dom sobrenatural da fé, peça o dom sobrenatural da fé. Amém? Glória a Deus. Agora a maldição da desobediência. Então o que a palavra está dizendo é, se vocês forem obedientes, automaticamente eu vou liberar a bênção sobre você. Mas e se a gente é desobediente? Tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Qual é o pai que vai abençoar um filho que está desobediente? Eu já dei esse exemplo aqui. O teu filho para você que é pai, o teu filho para você que é mãe. Se ele fizer alguma coisa errada, você vai lá e vai comprar um presente para ele para bonificar ele? Eu acredito que não. Então, é a mesma coisa com Deus. Não é porque ele é Deus e outra, não faz sentido. Amém? Todas as nossas ações têm consequência. Então, se a gente está errado, consequentemente, a gente vai pagar o preço disso, desse ato errado que a gente teve. Não vai ter bênção. E ponto final. Ele não vai contra a palavra dele. Então, se você anda na bênção, o céu está rasgado para você. Se você é obediente, o céu está rasgado para você. Agora, se você está na desobediência, desculpa, irmão. Desculpa, você vai fazer jejum atrás de jejum. Você vai fazer campanha atrás de campanha. Você pode procurar outros deuses. Não vai acontecer. Não vai. Amém? Então, vamos lá. As maldições da desobediência. Capítulo 28, versículo 15. Contudo, se não obedeceres à palavra de Yahvé, teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os teus decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade e amaldiçoado será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito os filhos do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e amaldiçoado ao saíres. O Senhor mandará sobre ti as maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína por causa da malignidade das tuas ações, pelas quais me abandonaste. O Senhor encherá de doenças até bani-los da boa terra que estás adentrando para delas tomares posse. O Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a tua cabeça se tornará como bronze, o chão debaixo dos seus pés como ferro. E Yahvé transformará a chuva da tua terra em cinza e pó, que descerá do céu sobre ti, até que fiques completamente em ruínas. O Senhor fará com que sejas derrotado pelos adversários. Sairás contra eles por um caminho, mas por 7 caminhos fugirás deles, e serás motivo de horror por todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais selvagens da terra, e não haverá quem os possa enxotar. O Senhor te castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, mares para os quais não descobrirás a cura. O Senhor te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Andarás sobre a luz do meio-dia, tateando as voltas, sem rumo, como um cego nas trevas. Não encontrarás prosperidade em nada que realizares. Dia após dia sereis oprimidos e extorquidos, sem que ninguém possa te salvar. Desposar-te-ás como a mulher,
porém outro homem terá relações sexuais com a tua noiva. Edificarás uma casa, contudo não habitarás nela. Plantarás uma vinha, mas não provará dos teus frutos. O teu boi será abatido diante dos teus olhos, porém da carne não te alimentarás. O teu jumento te será arrancado à força e não será devolvido. As tuas ovelhas serão entregues aos inimigos e ninguém as salvará. Os teus filhos e as tuas filhas tomados como escravos e levados para servir a outros povos, e os teus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que te seja possível erguer uma só mão para fazê-los regressar. Uma nação que não conheces comerá aquilo que a terra e o teu trabalho árduo produzirem, e sofrerás a mais cruel das opressões todos os dias na tua vida da terra. Então te enlouquecerás diante de tudo que os teus olhos vires. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não se possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará também o rei que te governa, a uma nação que tu e teus antepassados nunca conheceram. Lá prestarás culto a deuses estranhos, ídolos de madeira e de pedra. Serás assim motivo de pavor e escândalo, objeto de escárnio e riso para todas as nações por onde o Senhor os conduzir. Lançarás muitas sementes ao campo de tua terra. No entanto, colherás quase nada, porque os gafanhotos os devorará. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque os vermes os comerão. Em todos os seus limites terá oliveiras, porém nem te poderás ungir com azeite, porquanto as tuas azeitonas cairão antes de amadurecerem. Gerarás filhos e filhas, mas não ficarão contigo, porque estrangeiros os levarão para servirem no cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e plantações da tua terra. O estrangeiro que no meio de ti progredirá e terá mais sucesso todos os dias, enquanto tu regredirás a cada momento mais e mais. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será considerado como cabeça entre as nações, e tu serás a cauda. Povo de Deus, isso daqui, Deus já estava trazendo um aviso do que iria acontecer com os filhos de Israel lá na frente. Isso aqui, Deus descreveu através da boca de Moisés o que iria acontecer com o povo de Judá, com todas aquelas tribos, quando eles desobedecessem a palavra do Senhor. E isso aconteceu quando os povos, os filhos de Deus, foram levados cativos para a Babilônia. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Nabucodonosor foi lá e sitiou aquele lugar. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas foi exatamente isso aqui que aconteceu. E o que isso tem a ver com a minha vida, Michele, nos dias de hoje? Quando você desobedece às leis do Senhor, quando você não pratica o que está na palavra, é exatamente isso que acontece. Então você está querendo dizer que às vezes eu fico enferma por um ato de desobediência? Sim. Então você está querendo dizer que às vezes eu estou passando por dificuldade porque eu fui desobediente com a palavra de Deus? Sim. Às vezes sim. Às vezes não, mas às vezes sim. Às vezes é por permissão do Senhor, assim como ele fez com Jó. Jó não tinha nada, Jó não tinha feito nada. Jó passou pelo que ele passou porque Satanás viu que Jó era um homem temente, obediente a Deus, e ele queria provar que o homem é corruptível, que o homem era apego às coisas deste mundo. Foi o que aconteceu com Jó. Satanás foi lá e quis tentar mostrar para Deus, falando assim: olha, Jó só te adora, Jó só é fiel a você. Por quê? Porque você concedeu bens a ele, porque você deu família, porque você deu filhos, porque ele é um homem muito rico, muito próspero. Mas escuta o que o Senhor está dizendo aqui, mas tira tudo que Jó tem para mostrar, para você ver se ele vai continuar sendo fiel. O que Deus falou para Satanás? Você pode tirar tudo de Jó, porque eu conheço o coração dele. Só não toca na vida dele. O resto você pode tirar filhos, você pode tirar as riquezas, você pode tirar tudo que ele tem. Só não toca na vida dele, porque eu conheço o meu servo Jó. Então tem coisas que o Senhor vai permitir na sua vida
Porque Satanás sabe que você... Escuta o que o Senhor está dizendo aqui. Aleluia! Porque o Senhor sabe que você é um homem, uma mulher fiel diante da presença. Então, às vezes, tem coisas que vão acontecer na sua vida que não é porque você está na desobediência, mas é porque Deus sabe quem é você. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E você? Sabe quem é você em Deus? Porque às vezes Deus sabe quem a gente é. Mas muitas vezes Satanás cega o nosso entendimento de nós mesmos. E a gente se comporta como uma ovelha encurralada no curral, que tem medo de ir para o pasto para ver o novo do Senhor. A pergunta que eu te faço nessa manhã é: você sabe quem é você em Deus? Porque Deus sabe quem é você. Só que às vezes o inimigo está cegando o seu entendimento de quem é você mesmo. Você se perdeu. Meu Deus. Meu Deus, Espírito Santo de Deus. O Senhor me mostra pessoas que se perderam na sua identidade de filho. Pessoas que estão perdidas, que não se reconhecem mais. E aí Deus vai permitir que você passe por algum momento de dificuldade, por um momento de tribulação, de adversidade da tua vida, para que você se encontre dentro de você mesmo. Deus jamais se esquece de quem é você. Ele sabe do que você carrega, ele sabe do teu amor, ele sabe da tua gratidão, ele sabe do teu posicionamento. Mas você se perdeu dentro de você mesmo. Mas você se perdeu em meio aos momentos de dificuldade. A mesma coisa como ele fez com Jó. Ai, mas Jó perdeu os filhos, mas Deus deu outros para ele. Deus deu o dobro de tudo que Jó tinha. Se era um homem próspero, ele se tornou o sheik das Arábias. Deus multiplicou tudo. Tudo que Jó tinha. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo aqui. Mas o que o Senhor está querendo dizer nessa manhã é: volte os seus olhos para dentro de você e veja quem é você em Cristo. Aprenda a confiar, aprenda a descansar. Não é porque você, aos seus olhos, está perdendo tudo que Deus não vai trazer tudo novo. Aí tem o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda, o outro lado da história, outra coisa, amém? Que o Senhor está dizendo aqui é: aqueles que não obedecem. Então, eu contei o lado de Jó. Jó era obediente. Jó era fiel, Jó era um homem que conversava com Deus, Jó era um homem que não se corrompia, Jó era um homem que abençoava os outros, Jó era um homem que orava pelos outros, Jó ele abençoava, ele pagava os trabalhadores dele, os empregados dele. Jó era irrepreensível aos olhos de Deus. Agora tem o outro lado. Agora tem o que a gente leu. O que a gente leu é: pessoas que não andam de acordo com a palavra do Senhor, que estão vivendo exatamente isso daqui. Isso daqui se aplica para quem também não conhece a palavra de Deus. E também se aplica para aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas que decidem andar fora da palavra. Povo de Deus, deixa eu falar. Não é porque você conhece que você vai ser abençoado. Conhecer, até o capeta conhece a palavra. Você tem que praticar. Você pode ser o maior teólogo, você pode ser expert, você pode ser mestre na palavra, você pode ser igual Paulo foi, que estudou aos pés de Gamaliel, você pode ter estudado lá em Betel, lá no Canadá, você pode ter feito a melhor escola teológica. Você pode ter a apologética de ministrar culto, de falar perante o povo, e assim, irrepreensível. Palavras do qual a pessoa tem que olhar lá no dicionário para entender o que você está querendo dizer da palavra de Deus. Mas se você não viver, de nada adianta. Eu quero falar que vai cair. O teu castelo, o teu mundo vai cair. Se você não viver a palavra de Deus e obedecer a palavra, não adianta nada. Conhecer, até o capeta conhece. Nós temos que praticar. E se não praticar, vai acontecer tudo isso daqui. Mas Jesus morreu na cruz. Sim, Jesus morreu na cruz. Mas nós estamos na nova aliança. Sim, nós estamos na nova aliança. E o que você faz com os versículos que diz que Deus, quando Jesus expulsava o capeta, quando Jesus curava os enfermos, ele dizia o quê? Ele fazia o milagre e ele falava o quê?
vais e não peques mais. É isso que a palavra diz. Ele ministrava o milagre. Ele fazia o que tinha que ser feito. Só que ele exortava, ele falava, tá, você foi perdoado. Agora os seus pecados foram perdoados, você foi liberto dessa enfermidade, porque às vezes a enfermidade vem por conta de pecado. Você foi liberto dessa enfermidade, agora vai e não peques mais. A gente precisa parar de viver de versículo isolado e ler a palavra num todo. É não ter preguiça. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não entendo a palavra. Não entende porque às vezes realmente o inimigo cega o entendimento e a nossa mente muitas vezes ela ainda é aprisionada e você só vai conseguir liberar sua mente se você lê e relê e relê e relê, mas na maioria das vezes as pessoas têm o quê? Preguiça. É preguiça de ler a palavra. Porque eu não entendo, porque tem muita palavra que eu não entendo. Deus derramou sabedoria sobre a vida do homem e existem diversas versões com a linguagem atual do dia a dia que você pode ler. Só não lê quem não quer. Eu não consigo ler, você pode escutar. Deus usou ali a vida do Cid Moreira, que ele gravou a Bíblia todinha. Você pode escutar a palavra. A gente não quer fazer isso. A gente não faz porque a gente não quer, porque tem preguiça. Sabe por quê? Porque às vezes o Senhor vai falar para você ler um versículo aqui, que nem a gente está lendo Deuteronômio 28. Mas aí, às vezes, ele vai te jogar lá para o Novo Testamento. E aí ele vai fazer com que você venha estudar versículo por versículo. Ele vai fazer você fazer um passeio pela palavra. E às vezes a pessoa fala, mas hoje eu não tenho tempo. Aí é o Espírito Santo de Deus que está trazendo revelação. Meu Deus. E às vezes as pessoas pegam e falam assim, mas nossa, eu não consigo ler a palavra. Às vezes você começou a ler a palavra e Deus começou a levar você para passear na Escritura e você parou, você rompeu o Espírito Santo de Deus. E uma vez que você rompe o Espírito, escuta o que eu vou falar aqui, e uma vez que você rompe o agir do Espírito Santo de Deus, ele entende que você não quer. Porque ele não faz nada forçado. É por isso que tem pessoas que vão e se dão, nossa, mas como que entende da palavra? Como? Porque a pessoa se permitiu. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Você lê aqui o Antigo Testamento, daqui a pouco a gente está em Deuteronômio 28, Deus leva para ler 2 Crônicas, aí ele vai levar você lá em Apocalipse, aí depois ele vai falar, filha, lembra que você leu também em 1 Coríntios? Agora vai em Atos, aí vai falar em Gênesis. Por quê? Porque a palavra ela está interligada. Não existe versículo isolado. Uma coisa leva a outra. A gente acabou de ler aqui em Deuteronômio 28 o que aconteceu lá depois, amém? Quando Isaías, quando Nabucodonosor vai e sitia Judá ali, pega Israel. Às vezes, o Senhor tentou trazer entendimento para você e você cortou o fluir do Espírito. Aí agora o que eu faço? Agora você vai pedir para ele. Pai, em nome de Jesus, me dá sabedoria. Eu não tinha entendimento. Me ensina a entender, me ensina. Porque eu não quero somente ler a palavra, eu quero viver a palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero, Pai, somente ler e ter conhecimento da letra, mas eu quero que o Senhor traga a revelação da palavra. Às vezes a sua mente está cativa. E isso acontece. E aí eu vou contar para vocês. O que acontece, povo de Deus? Deixa eu ver aqui, 45. Amém. Vou só liberar aqui que a plataforma... Opa, não foi. Só um minutinho, gente. Agora foi. Beelzebu é um príncipe das trevas. É um principado. E esse espírito maligno, ele aprisiona a mente das pessoas. Então, é ele que na hora que as pessoas estão lendo, começa a trazer sono. Começa a divagar o pensamento. A pessoa começa a ter uma abrição de boca. Aí a pessoa começa a ler um versículo, daqui a pouco ele está lembrando da série que assistiu, ele está lembrando do problema que ele está passando, ele está passando por uma dificuldade, aí ele vai e sai, perde totalmente o foco. Isso é porque a sua mente está aprisionada. É porque esse principado, ele está fazendo o quê? Aprisionando a sua mente.
para que você não consiga ter entendimento. Eu vou orar depois aqui, amém? Mais uma vez eu vou orar. Eu vou orar destronando esse principado, ok? Esse demônio das trevas, porque eu sei que tem pessoas que passam por esse tipo de problema. Porque a mente ainda está aprisionada. E por que cativou? Por que levou cativo o entendimento? Por que não consegue? Por que dá sono? Por que não abre a visão? Porque às vezes a pessoa teve ali muito envolvimento com o pecado. E aí, esse príncipe das trevas, ele sabe que se você começar a se alimentar da palavra, as coisas que estão ainda dentro de você vai ter que sair. Vocês entendem por que tem essa dificuldade? Porque é a palavra que liberta. Não sou eu que liberto fazendo oração. Não sou eu, não é o pastor, é a palavra. É a palavra que liberta. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai ser liberto, mais você vai ser curado, mais você vai ter o quê? Azeite na tua cabeça, mais a tua espada vai estar afiada, porque a palavra nos diz em Efésios o quê? Que a espada é a palavra de Deus. E ela tem que ser o quê? Mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, que é capaz de penetrar juntas e medulas, de dividir o bem e o mal. Só que se você não se alimenta da palavra, como que a sua faca vai estar dessa forma? A espada. É a espada. A palavra é a espada. Amém? Então vamos lá. No final eu vou orar. Amém? No final eu vou orar. Versículo 45. Fim do segundo discurso de Moisés. Portanto, todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas completamente destruído. Porquanto não ouviste a voz do Eterno, teu Deus, para guardar seus mandamentos e seus estatutos que eu te ordenou. Estas maldições serão um prodígio e um sinal eterno para teus descendentes por todas as gerações futuras. Considerando que não quiseste obedecer, então aqui o que o Senhor diz no versículo 47 é: considerando que não quiseste obedecer e servir ao Senhor, teu Deus, com alegria e bondade de coração, na abundância de tudo que ele proverá para o seu usufruto, então servirás ao teu inimigo. Então, vai exatamente aquilo que eu acabei de dizer. É a gente que não quer seguir a palavra de Deus e nem obedecer. Então, se o Espírito Santo está vendo que você não quer, ele não vai forçar. Quem entra fazendo arruaça na nossa vida é o capeta. Quem entra sem a gente convidar é o inimigo. Jesus não. Jesus a gente tem que chamar. O Espírito Santo a gente tem que falar, eu quero. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, traz a resposta. Vem, Espírito Santo, traz o alinhamento. Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo a gente tem que querer. Ele não faz nada, ele não obriga ninguém a nada. E isso é o que acabamos de ler aqui. Ele proverá para o seu usufruto. Então servirás ao teu inimigo, que o Eterno enviará contra ti, trazendo fome, sede, nudez, falta de absolutamente tudo. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre seu pescoço até exterminar-te. O Senhor trará... Isso aqui, povo de Deus, deixa eu falar aqui. E o adversário ainda colocará um jugo de ferro sobre o teu pescoço até exterminar-te. Tem pessoas que sentem como se literalmente tivesse algo aqui, ó, na cabeça, no seu pescoço. Tem pessoas que andam até assim, ó, encurvada. Tem pessoas que andam até assim, ó. Por quê? É tanta coisa, é tanto jugo que foi colocado, Satanás colocou tanta coisa, que é tanto peso que a pessoa anda encurvada. E da onde que veio esse peso? Das práticas de pecado que você teve. Da vida de pecado que você teve. Porque você ainda não permitiu que Deus mexesse em algumas coisas que precisam ser mexidas. Tem gente que tem um peso horrível aqui, fala, nossa, meu Deus. Às vezes são espíritos malignos que estão encostados. Sim, existe isso. Mas a grande maioria das vezes é o jugo de ferro.
Você está preso a alguma situação, você está preso a alguma coisa que você praticou lá no passado, algum pecado que você colocou, que você deu legalidade para o inimigo vir agir sobre você, e ele foi lá e ele colocou um jugo sobre você. É por isso que a palavra do Senhor diz o quê? Jesus diz assim: eu tiro o seu jugo que é pesado e coloco o meu fardo que é leve. Tem até um filme muito antigo que tem essa representação. Chamou O Peregrino. Para quem não assistiu, assista. Ele passa o filme todo com um monte de coisa nas costas dele, assim, ó. É um monte de coisas que ele acumulou durante toda a vida. E ele vai andando, e ele vai andando, e ele vai andando. Aí, depois eu não vou contar o final do filme. Mas vocês conseguem entender mais ou menos a dimensão do que acontece. Assistam. O jugo, o peso que muitas vezes a gente carrega, povo de Deus, é exatamente isso. São obras, são resultados da vida pecaminosa que a gente teve, dos atos de iniquidade que a gente cometeu, das coisas muitas vezes que também os nossos antepassados cometeram. Então o Senhor, ele diz: eu tiro o jugo pesado e coloco o meu fardo que é leve. Só que para tirar esse jugo do pescoço aqui, você tem que deixar Deus fazer. O Espírito Santo de Deus não vai vir aqui e vai arrancar, tipo, ponto. Não, por quê? Por que ele não faz isso? Porque você precisa se arrepender. Essa é a chave. Você tem que se arrepender. Eu me arrependo de ter tido uma vida de fornicação. Eu me arrependo de ter tido uma vida do qual eu roubei. Eu me arrependo de ter tido uma vida do qual eu traí. Eu me arrependo. Você tem que se arrepender. Se arrependa. Quanto mais você se arrepender, mais você vai ver que vai ficando leve, vai ficando leve, vai ficando leve. O Senhor vai tirando os jugos de ferro do seu pescoço e vai colocar o fardo dele que é leve. Mas tem que se arrepender. Sem arrependimento não dá. O evangelho tem que gerar arrependimento dentro de vocês. É por isso, povo de Deus, que Deus permitiu que fizesse essa live aqui, que eu sei que não é todo mundo que acompanha essa live, porque eu não passo a mão. Eu nunca ministrei na minha vida, desde quando o Senhor me levantou, me chamou para ministrar a palavra. As ministrações que o Senhor coloca na minha boca nunca foi de mansidão, é sempre cajadada, porque profeta carrega cajado. Porque quem se move no profético é para alinhar as coisas. E não tem como alinhar as coisas passando a mão. Ai, vamos lá, vamos lá. Ai, não, você pecou, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, irmão. Toma vergonha na cara e renuncia o teu pecado. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu sei que muita gente não acompanha as lives porque não suporta ouvir aquilo que Deus manda dizer. Porque eu sei que dói. E confronto dói. E quem não tiver maturidade espiritual, abre o bico. Só que, povo de Deus, a gente está num período em que não dá mais para viver um evangelho coach, um evangelho que fica todo dia ministrando que você vai ter a sua bênção, que você vai ter a sua bênção, que você vai ter casa própria, que você vai ser próspero. Não dá mais. Deus não quer saber da sua prosperidade, Ele quer saber da tua alma. Ele quer saber se você está limpo, Ele quer saber se no grande dia você vai ter azeite nas lamparinas para ver o noivo. Ele quer saber se você não vai precisar pedir emprestado. Ele quer saber se as suas vestes estão brancas, alvas. Se no grande dia você vai estar lá, ei, Senhor, eu estou aqui. Então, em nome de Jesus, povo de Deus, se arrependa do pecado, se arrependa das práticas. É tempo de ler a palavra e viver a palavra. Eu não quero que vocês leiam a palavra, mas eu quero que vocês apliquem em tudo na vida de vocês. Viva a palavra. Conhecer, qualquer um conhece. Satanista conhece. O bandista conhece. Candomblessista conhece. Mas eles não praticam. Essa é a diferença. Filho tem que praticar. Filho tem que viver a palavra. Não viveu? Não dá. Não viveu? Não vai ser transformado. Isso daqui fechado só por conhecimento não traz transformação.
Isso daqui de você ler todo dia, eu já li a Bíblia toda, mas você já praticou a Bíblia toda? Ah, eu conheço. Conhecer? Satanás foi lá e confrontou Jesus no deserto com a palavra. Ele tentou Jesus com a palavra. E aí? Ele também conhece. De conhecer, agora e praticar? Praticar é outros 500, porque praticar vai fazer o quê? Você matar o eu. Aí é que está a diferença. E aí, você quer matar o seu eu? Você quer matar? Você está disposto a matar o seu ego? Você está disposto a não ter mais orgulho? Você está disposto a matar o eu que grita dentro de você? Porque é isso que o evangelho faz. É isso que a palavra faz. Ele vai moer você por dentro. Ele vai fazer com que a Sara morra, a velha Sara, e nasça uma nova Sara. Uma Sara redimida, uma Sara lavada pelo sangue do Cordeiro. É isso que a palavra faz. Só que para isso, as vontades da Sara vai ter que morrer. As vontades dela não vai fazer mais sentido. O que vai fazer sentido é a vontade do Pai para ela. Oh, aleluia. A vontade que vai fazer sentido é a vontade do Pai para ela. A vontade dela, para ela, já não faz mais sentido. Mas é o que Deus quer para ela. Então, quando a gente lê a palavra, a gente é transformado e o jugo de ferro, ele é quebrado, ele é despedaçado, ele é anulado. Versículo 49. O Senhor trará de terras muito distantes, dos confins da terra, uma nação pagã que se levantará contra ti como águia, em mergulho. Nação cujo idioma não conseguirás entender. Povo de aparência feroz, sem respeito nem pudor pelos ídolos, tampouco qualquer misericórdia para com os jovens. Essa nação devorará as crias dos teus animais e as plantações da tua terra, até que sejais completamente destruídos. Ela não te deixará sobrar nenhuma porção de trigo, vinho ou azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos teus rebanhos, até que estejas totalmente arruinados. Este povo sitiará todas as cidades da tua terra, até que caiam os altos muros fortificados nos quais colocas tua confiança. Aonde você tem colocado a tua confiança? Nas mãos de Deus, filho? Tem que ser nas mãos de Deus, né? Na palavra de Deus. O meu filho está respondendo que ele tem colocado a confiança nas mãos de Deus e na palavra de Deus. Aonde você tem colocado as suas confianças? Em homens? No teu trabalho? Em muros? Na proteção que você acha que você está protegido dentro da tua casa? Dentro da tua igreja? Aonde está a tua confiança? Sitiará igualmente todas as tuas cidades em toda a terra que o Senhor teu Deus te concede, por causa do tremendo sofrimento que o teu inimigo te submeterá durante aquele terrível cerco. Serás obrigado a comer o fruto do teu próprio ventre, a carne dos teus próprios filhos e filhas que o Senhor teu Deus te deu. Até mesmo o ser humano mais fraterno e educado entre todos os membros do povo não demonstrará a menor compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem. De modo que não repartirá com nenhum deles ao menos um pedaço da carne dos próprios filhos que estiver devorando, pois nada lhe sobrará devido a muitos sofrimentos que o teu adversário te infligirá durante o grande e devastador cerco de todas as tuas cidades. Versículo 56. Do mesmo modo, a mulher israelita, mais gentil e delicada entre todas o teu povo, tão fina e educada que não ousaria tocar a terra com a planta do pé, o seu olho se tornará maligno para com o marido e quem ama e com o próprio filho e filha. Não lhes entregando nem a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, porquanto a verdadeira intenção dela é devorá-los secretamente durante aquele horrível cerco, e em meio aos grandes sofrimentos do teu adversário, te desfilará nas tuas cidades. Portanto, se não seguires fielmente todas as palavras dessa Torá, lei, escritas nesse livro, e não amarem reverentemente este nome glorioso e terrível, Yahvé, o teu Deus, então ele enviará como castigo pestes horríveis sobre ti e sobre teus descendentes, desgraças terríveis e prolongadas, doenças graves e crônicas. Ele enviará sobre ti todas as moléstias do Egito que temestes e se apegarão a ti.
Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga, que não estão escritas no livro da Torá, até que sejas absolutamente arrasado. Assim restarão apenas uns poucos de vós em número de homens, vós que eres no passado tão numerosos quanto as estrelas do céu, porque não destes ouvidos à palavra do Senhor teu Deus. Do mesmo modo como foi agradável a Yahvé fazer-te prosperar e te multiplicar em número, também lhe será agradável destruir-te e fazer perecer. Sereis, pois, desraigados da boa terra em que estão adentrando para dela tomar posse. Então Yahvé te dispersará por todos os povos, de um extremo da face da terra ao outro, e aí servireis a deuses, estranhos que nem tu e nem os teus antigos pais conheceram, feitos de madeira e pedra. Versículo 65. Em meio a essas nações pagãs, jamais terás paz e tranquilidade, e a planta dos teus pés não encontrará um só lugar para descansar. Lá Yahvé te deixará com o coração desesperado, olhos exaustos e aflitos de tanto esperar a alma ansiosa. Viverás em constante incerteza, cheios de medo e terror, dia e noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Ao raiar do dia, pensarás, quem me dera fosse noite, e ao pôr do sol dirás, quem me dera fosse dia, por causa do pavor que se apoderará do seu coração, e pelo flagelo que os teus olhos contemplarão. E Yahvé não fará retornar ao Egito. E Yahvé vos fará retornar ao Egito, de barco ou pelo caminho do qual eu te dissera. Nunca mais o vereis. Lá serei postos à venda para os teus inimigos como meros escravos e escravas. E mesmo assim, não haverá quem os queira comprar. Povo de Deus, o que o Senhor falou aqui nessa manhã, amém? E ele tem falado desde o início da live, desde a oração da manhã para quem está lá no grupo. Seja obediente. Filho, abaixa um pouquinho só. Seja obediente. Amém? Seja obediente ao que o Senhor fala. Seja obediente à palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Não questiona as coisas que o Senhor está falando para você fazer. Não negocia as coisas que o Senhor coloca diante de você. Entenda, com Deus não há negócio. É sim, sim, não, não. Ele manda, a gente obedece. Ele fala, a gente faz. Se ele mandar a gente avançar, a gente avança. Se ele mandar a gente parar, a gente para. Se ele mandar a gente retroceder, a gente retrocede. Não é difícil. Não é difícil servir Deus. Todo mundo fala, servir a Deus não é fácil. A vida do crente não é um morango. Não é mesmo. Mas se torna muito mais difícil quando ele manda a gente fazer as coisas e a gente não faz. Se torna um fardo muito mais pesado quando ele manda a gente fazer renúncias e a gente não faz. Quando ele manda a gente se arrepender e abrir mão de coisas que ele está vendo que não é para estar na nossa vida e a gente não faz. Aí se torna muito pior. Porque entenda, o fato de ser difícil não é porque está atrelado a Deus. O fato de ser difícil é porque o inimigo das nossas almas está o tempo todo tentando nos derrubar. Porque ele não pode ter um embate direto com Deus. Então ele tenta atacar a criação dele. Ele tenta atacar aquilo que carrega a imagem e semelhança dele. O que carrega a imagem e semelhança dele? Eu e você. Então Satanás não vai atacar Deus diretamente. Ele vai atacar eu e você, que somos representação de Deus. Então ele está atacando Deus de forma indireta. É por isso que é difícil ser crente. Não é porque as coisas de Deus é difícil. Não é isso. Isso é o que o inimigo quer que você acredite. Para que você venha sair da presença dele. Pegou aqui a revelação do que é? Então, em nome de Jesus, obedeça. Aquele que ele mandar você fazer, faça. Não fica querendo entender tudo, porque você também não vai entender. Amém? Eu vou orar. Tudo que aconteceu com eles depois no holocausto. Exatamente, Mari. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Amém? Então, povo de Deus, mais uma vez eu vou falar. O que o inimigo das nossas almas quer é que eu e você não renuncie às vontades carnais. É que a gente faça exatamente aquilo que ele quer que faça. É que você não se arrependa.
É que você vem achar que é difícil servir Deus. É isso que ele quer. Porque se você continuar tendo esse pensamento, se você continuar tendo essa visão, você vai se afastar da presença de Deus. E aí eu quero dizer para você, o que está impedindo você de matar o seu eu, o seu ego? Porque o que priva você de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você mesmo. É você mesmo. Só existe uma pessoa que pode impedir você de acessar tudo isso que nós colocamos aqui. É você. É só você. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o beltrano, não é o fulano que está com inveja da tua casa, não, é você. É você. É a sua falta de posicionamento. É você que está ouvindo coisas que não deve ouvir, da parte de quem não deve ouvir. Porque é difícil matar ego. É difícil matar o nosso eu. É difícil matar as nossas vontades carnais. É difícil ser obediente. Irmão, eu não vou responder, porque eu sei que isso daqui vai gerar uma confusão. Amém? Então, eu vou orar. Amém? Vamos orar? Vamos orar, porque eu sei que isso daqui é para... Vamos lá. Eu vou orar aqui para as pessoas que estão com dificuldade de ler a palavra, que sentem que têm a mente aprisionada, amém? Que sentem que por mais que busca, olha, eu tento ler a palavra, eu tento ler, mas parece que as coisas não abrem, parece que a mente fica vagueando, amém? Eu vou orar. Eu peço que vocês me deem autorização, fala, eu autorizo, amém? Eu autorizo. Só escreve aí, eu autorizo. Vocês, a Michelle a orar, não precisa escrever meu nome, tá? Mas escreve assim, eu autorizo. Por que eu peço autorização para vocês? Entenda. No mundo espiritual, para quem é de primeira vez, existe o quê? Autoridades espirituais. Então, às vezes, você é de uma igreja, você tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida, você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem um líder. E, às vezes, esse líder, ele tem muito ciúme de ovelha. E aí, o que acontece? Às vezes, ele fala, não, você não pode aceitar a oração de mais ninguém que não seja eu. Às vezes, você nem sabe disso. E aí, quando a pessoa vai orar por você, você não consegue receber a oração, porque a pessoa tem tanto ciúme, ela está tão presa debaixo do espírito de ciúme, que ela bloqueia as orações que os outros fazem para você. Agora, a maior autoridade que tem sobre a sua vida é você mesmo. É Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o sumo sacerdote supremo. Isso é errado, óbvio, isso é errado. Por que é errado? Porque a ovelha não é do pastor, a ovelha é de Cristo. Então, eu não posso agir com ciúme sobre a vida daqueles que são meus liderados, um exemplo. Eu estou aqui para conduzir, para ajudar, mas a ovelha é dele, a ovelha é do meu pai, eu não tenho nada. Amém? Então, quando a gente pede para ter autorização, é por quê? Porque você está liberando no mundo espiritual que uma outra pessoa que está debaixo do domínio do Espírito Santo venha e ore por você, ok? Então, eu vou orar. Para quem estiver de pé, senta, pode ser que você passe mal, pode ser que você fique com suas... Nessa oração, pode ser que você fique com as suas visões turvas, com a visão meio turva, pode ser que depressão na sua cabeça, tipo como se estivesse prendendo a sua cabeça mesmo assim, ó, sabe? Por quê? Porque esse espírito maligno, ele quer literalmente fazer com que a sua mente fique aprisionada dentro de um cativeiro espiritual e você não consiga entender a palavra, e você não consiga discernir o que está sendo dito, o que está sendo ministrado, o que o Senhor quis dizer aqui na Escritura. Gente, eu sei porque eu já passei por isso. Eu lia, relia, falava, cara, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Mas por quê? Porque eu já tinha tido ali, já tinha dado a minha cabeça a orixás. Então, para mim foi um pouco mais difícil, porque a minha cabeça já tinha sido consagrada a demônios.
a espíritos malignos. Então, a minha cabeça ela estava totalmente cauterizada, por isso que eu senti uma grande dificuldade. Mas depois que eu comecei, amém, a buscar, a orar e a ler, mesmo sem entender, foi se quebrando as coisas, amém? Uma pessoa que não é cristã se ofereceu para me ajudar a fazer uma festa. Pode ser aliança? Irmã, o fato dela não ser cristã, às vezes não tem nada. Peça a confirmação ao Espírito Santo de Deus. Eu acredito que não seja nada demais. Até porque, entenda, uma festa surpresa para o meu marido. Se você sentiu paz, isso é muito principal. Isso aqui é o foco, é o principal. Se você sentiu paz, se vocês sentirem paz, é Deus no negócio. Agora, se você falar, der um pouquinho assim de desconfiança, falar, opa, mas sabe, aí você esteja atento ao discernimento de espírito. Por quê? Às vezes, uma pessoa que não é cristã tem mais presença de Deus do que uma pessoa que é. Então, o fato dela não ser cristã não está atrelado dela vir querer fazer mal para você. Porque às vezes aquele que senta na nossa mesa, às vezes aquele que está dando paz do Senhor todo dia para você, é aquele que você não deve fazer aliança. Então, busca no Senhor. Amém? Busca no Senhor. Se te trouxe paz, vai, irmã. Agora, se você pegou e ficou meio assim, amém? Aí você fala, opa, mas por quê? Aí você peça a confirmação ao Espírito Santo. Mas a gente precisa entender algo. Tem coisas que realmente a gente não vai fazer, né? Que nem eu não vou fazer aliança com uma pessoa que é de uma visão totalmente contra a minha. Eu não posso ir lá fazer uma aliança com uma pessoa que tem uma visão diferente da minha. Mas se ela não conhecer ainda a palavra, nada me impede. É uma boa oportunidade de eu ir lá e ministrar ela, de evangelizar a vida dela. Amém? Então vamos lá. É que a data já estava certa e deu errado. Então aí você começa a ver os sinais. Então aí já é um sinal. Então é o que eu falei. Busca no Espírito Santo para ele começar a falar, porque foi falando no culto sobre aliança. Então começa a ver os sinais. Foi como eu falei, começa a ver os sinais. O Espírito Santo vai começar a mostrar para você. Se você está em paz, você vai. Agora, se você vê que as coisas começaram a mudar o rumo, o curso das coisas, aí, entende? Aí você fala, opa, Senhor, será? E aí uma oração que você faz. Senhor, simples, uma oração simples. Senhor, se não é da tua vontade, que o Senhor afaste. Porque às vezes a gente fica meio assim de falar não, né? Então, Pai, em nome de Jesus, se o Senhor não está nesse negócio, afasta. A pessoa vai simplesmente pegar e desaparecer. E acontece, tá? Porque eu já fiz essa oração. Você fala, Senhor, se não é para mim fazer, se não é para mim andar, se não é, o Senhor vai se encarregar de tirar. E ele tira. Ok? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante da tua doce e santa presença agora, Pai, como uma intercessora, como uma guerreira do Senhor, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos de guerra, anjos de batalha espiritual agora, para que eles se posicionem, Senhor, em nome de Jesus, ao lado de cada homem e cada mulher nesta manhã. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que agora, Senhor, o Senhor me reveste com uma armadura de guerra, uma armadura, Senhor, lavada pelo sangue do Cordeiro, e cheia do óleo da tua presença. Que o Senhor também ajuste as armaduras espirituais dos meus irmãos e que os teus anjos, sentinelas de plantão, comecem a se posicionar guardando o ambiente do qual eles estão. Pai, eu me coloco agora em oração diante do Senhor. Tomo pela mão do Espírito Santo de Deus, me conduza, Yeshua Hamashia, em nome de Jesus, as dimensões espirituais. E eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, os teus anjos começam a abrir agora todo o cativeiro da mente, em nome de Jesus. Seja agora liberta, em nome de Jesus, toda a mente que está aprisionada por Beuzebu. Rakanta lamassomenehai. Em nome de Jesus, seja liberto agora o entendimento, seja liberto o intelecto. Eu declaro que as influências desse principado, em nome de Jesus, sobre esta mente, são anuladas agora.
Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que eles estão tendo de volta o entendimento. Eu declaro que eles estão tendo de volta o intelecto. Em nome de Jesus, anjos do Senhor comecem a tocar agora. Em nome de Jesus, anjos do Senhor comecem a tocar agora nas mentes, libertando essas mentes do cativeiro, do aprisionamento. Sejam libertos agora. Em nome de Jesus, vai tirando, Senhor. Vai tirando, Senhor, todos os tampões dos ouvidos espirituais agora. Tira as escamas dos olhos, Adonai. Em nome de Jesus, liberta, Pai, o teu povo. Em nome de Jesus, nós declaramos, em nome de Jesus, que os teus arcanjos de guerra começam agora, Senhor, a interceptar toda a seta, em nome de Jesus, que Satanás, que Beelzebu tem lançado sobre essa mente. Eu declaro que Beelzebu e seus demônios perderam o acesso agora sobre essa mente. Em nome de Jesus, vocês vão repetir assim: eu renuncio, em nome de Jesus, todas as práticas ocultistas, todos os pecados, tudo aquilo que eu fiz, que deu legalidade para Beelzebu e seus demônios aprisionarem a minha mente. Eu renuncio em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro agora, Pai, os teus filhos, Senhor, renunciaram diante da cruz do Calvário. Que eles agora, Senhor, são livres. E eu declaro que a mente deles agora, sim, Espírito Santo de Deus, que a mente deles agora começam, Senhor, a ser esvaziadas de pensamentos contaminados. A mente deles começam agora, Senhor, a fluir de forma natural. Eu declaro que agora, Senhor, em nome de Jesus, haverá um mover profético, Senhor, sobre eles agora, Pai. Em nome de Jesus, que haja o fluir da profecia. E o Espírito da profecia, que é Cristo, venha, Senhor, sobre a vida deles agora. Que haja o alinhamento, corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA. É o que eu oro, Senhor, nesta manhã. E eu declaro, Pai, que todo demônio bata em retirada. Eu declaro agora que os anjos do Senhor limpam, Senhor, em nome de Jesus, nas regiões celestiais, os restolhos dessa batalha. Eu declaro que o Senhor limpa, Senhor, em nome de Jesus, a minha casa. O Senhor limpa o lugar de onde eles estão. Eu declaro que o Senhor recolhe, Pai, tudo que foi destronado e leva para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor lava eles agora, da cabeça à planta dos pés, com o sangue de Yeshua. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que eles recebem agora o óleo da unção, o óleo da santificação na cabeça deles, Pai. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que as palavras fluirão, Senhor. Abra-se os rolos, Pai, no mundo espirituais. Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento. Eu declaro que a partir de hoje, Senhor, os olhos deles, Senhor, em nome de Jesus, verão as palavras saltando, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu oro, Pai, de forma profética, que eles vão entender a palavra, mas acima de tudo, eles vão viver a palavra, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode ser que vocês sintam um pouco de dor aqui, ó. É normal sentir um pouco de dor, uma pressão assim, ó, como se tivesse, sabe, apertando. Pode ser que vocês sintam um pouco de dor aqui. Pode ser que doa um pouco a nuca. Pode ser que doa aqui no topo da cabeça, que dê vontade de vomitar, que dê diarreia. Gente, tudo isso é normal, tá? Daqui a pouco passa. Daqui a pouco vai passar. Amém? Por quê? No mundo espiritual, a gente precisa entender. Me deu abrição de boca. Gente, entenda algo. É normal, tá? Sentir essa pressãozinha aqui na testa. Tudo isso que eu falei, tudo isso é normal. Pontada no olho. Gente, tudo isso é normal. Por que que isso acontece? Como eu já expliquei aqui, para quem estava na imersão, aprendeu de uma forma mais profunda. Existe um corpo físico e existe um corpo espiritual. Então, existe uma Michele no físico e existe uma Michele no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, é como se você tivesse sido sacudido, assim, ó. A sua alma foi agitada, sabe? Então, quando a gente passa por uma... que fica muito tempo assim rodando a cabeça, a gente não fica sentindo mal-estar, a gente não fica com tontura, é a mesma coisa. Por quê? No mundo espiritual houve uma agitação. Então a sua alma foi agitada. Aquilo que estava aprisionando a sua mente saiu
Porque houve, amém, uma agitação no mundo espiritual. Então, o seu eu espiritual foi agitado. É por isso que você sente no físico. Porque o seu corpo físico é o que guarda a sua alma e o seu espírito. Amém? Glória a Deus, vai passar. Não precisa se preocupar. Amém? Vai ficar tudo bem. Pode ser, ai, mas Michele, vai até que hora? É a hora que Deus está trabalhando, é a hora que o Senhor continuar trabalhando em você. Tem gente que fica, às vezes, a tarde toda. Tem gente que daqui a pouco passou. Vai de acordo com como que estava a sua alma aprisionada. Não tem como eu falar, olha, dentro de 10 minutos vai passar. Não. Cada um tem o seu período, cada um tem o seu tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia.